Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Temos aqui mais um episódio duplo e o tema é o Cavaleiro das Trevas. Está no ar mais um episódio de História Revista. E a história é essa. Hoje nós vamos ver a Super Game Power e no próximo episódio a Ação Game. Ambas têm por volta de 2 meses de diferença e cobrem dois momentos bem diferentes da jogografia do Batman. Como as boas notícias vêm primeiro, vamos começar com a revista azul, que tem o Batman demoníaco. Até o fim no Super Nintendo, jogue com o Robin no Mega Drive. Mortal 3 veio mostrar a força dos 32 bits. E até os Cavaleiros do Zodíaco entraram no meio. Vamos logo ver então do que se trata com uma olhada nas últimas páginas. Os Cavaleiros são a nova febre da TV brasileira. Graças ao trabalho da TV Manchete, o anime chegou aqui e o pessoal abraçou a série. O sucesso que ele fez não via igual desde o tempo que a mesma Manchete colocou os heróis japoneses para passar, e acredito que depois disso só quando chegou o Pokémon e o Dragon Ball. Eu aqui não consegui ver um episódio que fosse por essa época, porque quando a TV Manchete começou a passar os Cavaleiros, eles não estavam mais aqui em Belém. Eles tinham ido embora mais ou menos na mesma época que a Angélica tinha saído pro SBT. Ainda deu pra ver uma ou duas vezes o Doraemon, só que já era um tempo que o sinal estava muito ruim de sintonizar, que eles acabaram indo embora. Eles eram no canal 13, era Manchete e passou a ser a Band. Quando começaram a falar dos Cavaleiros do Zodíaco, que passa todo dia e tal, fui falar com a galera que estava assistindo e eles disseram que tinha que ser por TV a cabo ou antena parabólica. Acabou que eu não vi Cavaleiros do Zodíaco nem nessa época nem na Band, recentemente. Eles colocaram para passar justamente na hora que eu estava trabalhando. E agora sim, as notícias do dia. Começando com o M2, o adaptador de 64 bits do 3DO que está na reta final do seu lançamento. Pena que é mentira. Falaram que já iriam vender o adaptador e o 3DO com o M2 de uma porrada só. E tem duas fotos de um jogo de corrida que nós podemos ver o jogo em movimento. Ficaria bonito para sua época, mas é possível que isso aqui fosse aquela velha história de que eles fazem os primeiros jogos bonitos para mostrar do que o videogame é capaz, mas ele só seria bonito, seria ruim de jogar. E os outros acabariam por ficar no mesmo pé do PlayStation e do Saturno, mas quando eu digo isso é assim, jogo que parece que é da época do lançamento. E ainda por cima com preço muito alto. Será que o M2 estava tão à frente do seu tempo como foi o 3DO? Esse não deixou nenhum legado até onde consigo me lembrar. O que o 3DO deixou como legado, se podemos chamar desse jeito, é a coisa de que o videogame também era uma central de entretenimento. Ele rodava CD de música, dava pra ver foto, dava pra ver filme se tivesse o acessório certo. Só que também temos que lembrar que os outros videogames só começaram a colocar isso como padrão mais de uma geração depois, no tempo que chegou o PlayStation 2, o Xbox. Continuando com mais alegria nessa parte. Overdose de Mega Man. Em 96 o desenho chega ao Brasil. E também vem aí o jogo do Flipper, Power Battles. E agora sim garantem que Street Fighter 2 acabou e vai chegar o 3. E ele será em 3D. E para o fim do ano vai chegar o desenho do Street Fighter também. E assim, o SBT montava a grade do Sábado Animado. Nós vamos ao encontro do mais forte. Sony e Sega comemoram as vendas de 1 milhão de Saturnos e Playstations com jogos, assinaturas e baixa nos preços. Mas quem comemora mesmo é o Jaguar CD, que até que enfim vai receber jogos. Ou nem tanto assim. Dessa lista que eles deram, só 4 foram lançados. Alguns ficaram no protótipo e no total foram 13 lançamentos antes de finalizarem o sistema. Um final triste realmente. Pode não ter sido grande coisa com um videogame, mas acabar desse jeito também foi demais. Vamos aos previews. Street Fighter Alpha ou Zero. Acabaram de falar que o Street Fighter 2 acabou, que o próximo é o 3... E aí damos de cara com o 0. Pelo que entendi, a série realmente é Alpha. Se passa entre o 1 e o 2 e não antes, como o nome 0 pode sugerir. Ele vai usar a placa CPS2 com aqueles gráficos super coloridos e super bem desenhados e foi um estouro quando lançaram. Ao seu lado, o Virtua Fighter 2 para o Saturno, sem previsão de lançamento ainda. Antes dele virá o Virtua Fighter Remix, o primeiro com gráficos melhorados, e esse é realmente a diferença. No PlayStation vem aí o Warhawk, que na minha cabeça ele tinha sido um dos primeiros jogos do sistema, não lançamento do fim de 95, um ano depois que ele foi lançado. É de combate aéreo e vale sempre lembrar que a versão multiplayer do PlayStation 3 está sempre de graça lá para jogar.
É só pegar a sua. Só que hoje nunca tem ninguém nos servidores, esse é o lado ruim. Embaixo tem aquele que vimos outro dia. ESPN Extreme Games, corrida de esportes radicais no estilo Road Rash. Altamente recomendado. Quem mais que vem aí também? O clássico dos clássicos Command & Conquer para os PCs, um dos meus favoritos desse gênero RTS. Dos PCs para os videogames também tem o Doom no Super Nintendo. O resultado também está no próximo episódio. Na outra página tem Slipstream, Fórmula 1 no Flipper pelas mãos da Capcom. É uma surpresa ver um jogo 2D nessa época. Ainda mais um jogo 2D tão bom desse jeito. Como nem tudo é festa, e agora vem esse que é só para trabalhar. Primal Rage no 3DO. E para combatê-lo, Drácula X no Super Nintendo. Tem aquilo que o jogo foi todo cortado, mas é Castlevania, não tem erro. Nos lançamentos do mês, primeiro Super Nintendo. Front Mission da Square. Um RPG tático com robôs que nunca joguei, mas que imagino que seja clássico, porque depois ele foi relançado e ganhou sequências lá no PlayStation. Alguns anos depois isso aconteceu. Depois dele tem o Super Bombliss. Jogo que é uma variante do Tetris que não imagino por que eles lançariam separado da matriz, se para começar eles já foram lançados juntos há alguns anos. Aqui no Bombliss o esquema é o mesmo. Tem que fazer linhas para que elas sejam eliminadas, mas a diferença é que tem os blocos que são bombas do título. Para fazer as linhas sumirem, é preciso que tenha pelo menos uma bomba no meio dos seus blocos. Aí sim, ela vai estourar e vai fazer com que alguns sumam. E aí a brincadeira é juntar várias bombas para que elas juntem força e sumam com a maior quantidade de blocos possíveis. Se acontecer de uma linha só ter blocos normais, a primeira linha vai aumentar a força de todas as bombas para mais um bloco. Se forem duas linhas e elas não tiverem bombas, elas vão acumular mais força, e assim por diante. E aí repito o processo 1000 vezes para tentar ganhar. É um jogo bem legal com a sua própria estratégia, mas também é muito bacana de jogar no multiplayer. E depois dessa, temos as aventuras de Batman e Robin. Ainda é o primeiro do dia no Mega Drive. Esses dois jogos que vamos mostrar são baseados no desenho que passava na época. Só que ainda tem um terceiro que logo vamos chegar lá. Primeiro, o do Mega Drive. Nós temos esse jogo de ação que é meio que uma imitação do Contra. Primeiro nós escolhemos entre o Batman e o Robin, e aí andamos pela fase atirando bumerangues e o que mais aparecer pelo caminho. E se o inimigo chegar muito perto, podemos dar porrada nele. Esse é extremamente desafiador, em algumas partes é difícil até demais da conta. Só que é um grande jogo que é imperdível e vai te manter colado na cadeira até o final, ou game over. Eu parei só com esses gráficos aqui. Esse não dá pra deixar passar, vale muito a pena. Se esse daqui é o do Mega Drive, um tempo depois teve um pro Game Gear e outro pro Mega CD, que se resume à fase de direção. É o Batmóvel ou o Batwing, que é para correr na direção do horizonte e desviar dos obstáculos. Esse está de acordo com o que fizeram anos antes com a versão do Batman Retorno, que pegaram o jogo que já era do Mega Drive e acrescentaram mais fases de direção e tiro. E o pessoal gostou muito, e até o seu programador ficou famoso porque ele começou a explicar como é que foram feitas essas fases, e contou como é que foi a coisa de levar o hardware do Mega CD ao extremo. Voltando ao Batman e Robin, esse jogo ficou famoso por conta de que fizeram várias cutscenes em desenho animado, que se juntar tudo, eles não contam exatamente uma história com começo, meio e fim. Só que ficou boa o bastante para falarem que é um episódio perdido do seriado. Para quem é fã, esse aqui vale a pena só por isso mesmo. E na outra página, tem o jogo que fez o caminho inverso, o Comics Zone do Mega Drive. O jogo que finge que é uma história em quadrinhos. O desenhista Scott Turner estava lá trabalhando quando caiu um raio e ele e o vilão da história trocaram de lugar. Agora o Scott está na sua própria revista e o vilão desenha os perigos que ele enfrenta. Um dos jogos mais originais do velho Mega Drive que precisava de uma coisa assim mesmo. O seu estilo seria porrada de rua, pode estar no papel, mas pelo menos o começo é numa rua. Já usava o controle de 6 botões, mas funciona muito bem no de 3. E como não poderia deixar de ser, é difícil como só os jogos dessa época conseguiam fazer. A progressão é de quadrinho em quadrinho, com as falas por balões e os atalhos que podem ser encontrados quando tu mexe numa alavanca, ou então manda o rato de estimação para ajudar alguma coisa. Em alguns trechos dá até para escolher o caminho a seguir, um negócio que remete às revistas que eram Faça a Sua História. E quem chegar até a parte final pode fechar o jogo com 2 finais possíveis, o bom e o ruim. Esse jogo vale cada centavo e pode ser encontrado também no Game Boy Advance, tem uma versão para PC que é dessa época, tem uma no Steam também hoje em dia. E
em quase todas as coletâneas de Mega Drive que tem por aí. Esse também altamente recomendado. Saindo dos 16 para os 32 bits, um dos primeiros FPS que conheci, Jumping Flash, PlayStation, tinha uma fase naquele CD demo que vinha com o videogame. Aqui nós controlamos um coelho robô gigante que sai nesse mundo colorido atirando coisas fofas nos inimigos, e os saltos são as partes mais impressionantes. Os caras fizeram o coelho pular bem alto e se tu apertar o botão de pulo de novo, ele olha para baixo, que serve para ajudar a cair nos lugares certos na plataforma. Coisa que deve ter deixado muita gente com frio na barriga em cada um desses momentos. A sensação de espaço desse jogo é mesmo uma coisa muito boa. Na próxima página temos uma surpresa, o CDI da Philips. Aqui o jogo é o Chaos Control, que do mesmo jeito que quase todos os jogos dele, se tratava de um filme passando no fundo e o jogo mesmo era controlar essa mira e atirar nos inimigos. Fica nisso até passar de fase. Pelo que deu pra ver, esse foi um dos jogos desse estilo que teve os melhores gráficos. No caso, ele tinha imagens coloridas e CGI que não eram só formas geométricas. Esse daqui é altamente dispensável. Aí agora vem um Neo Geo e uma continuação, World Heroes Perfect, quando finalmente a série parece que chegou aos anos 90. Até chegarem nesse jogo, a série ainda usava só 3 botões dos 4 que o Neo Geo tem. E o esquema de controle é como fizeram no Samurai Shodown. Fraco e médio, se apertar os dois juntos sai o golpe forte. Tem aqui os golpes que são únicos a cada lutador e implantaram os especiais quando a barra de energia está vazia. Só que de novo ficou de fora o Deathmatch, que eles inventaram lá no primeiro e que era uma das marcas do jogo. É um modo que o cenário tem armadilhas que foi muito piorado no segundo, quando inventaram aquele negócio de cabo de guerra. E deve ter sido por isso que eles tiraram também do terceiro jogo, o Jet. Mas cortar o modo da série toda não era preciso, porque era uma das suas marcas registradas. Dava perfeitamente para pegarem e arrumarem o que estava com problema. Mas aí não adianta reclamar porque ele já está fora do jogo. Esse daqui tem gráficos um pouco melhorados em relação ao anterior, e parece que foi só isso mesmo que melhorou. Ainda está muito com cara de jogo qualquer coisa e muito desinteressante. Se não fosse uma série já conhecida, talvez ninguém se importasse quando ele fosse lançado. E em parte é o que deviam ter feito mesmo. Lembra de quando falei lá na capa que tem Mortal Kombat 3? Tá aqui na parte dos jogos de luta. De novo, 2 páginas com explicação dos controles e os golpes especiais. Os fatalities vão ficar pro mês que vem, e aí tu vai ter que comprar a nova revista. Olha que legal. Lá na seção de dicas tem o código para habilitar o Smoke Robô, mas que, se me lembro bem, nunca vi ninguém entrar com esses códigos. Tudo que é flipper que eu fui e tinha Mortal 3 lá, ele já estava habilitado. Isso tinha que ser feito na tela de código que aparecia depois de tomar um Game Over, mas acho que isso podia ser desativado, porque também lembro claramente que só o flipper do shopping tinha essa tela. Talvez pudesse ser uma coisa de revisão diferente do jogo, mas a verdade é que esse mundo sem o GameFAQs era mesmo uma coisa incrível. Não sei nem como foi que nós conseguimos sobreviver esse negócio. Deve ter sido as 7 milhões da Jovem Pan que nos fortaleciam. Não sei nem por que eu falei isso. Vamos continuar com a sessão de esportes aqui. Tem o Neo Geo de novo com o primeiro jogo de basquete do dia, Street Hoop, o seu NBA Jam em menor escala, mas não menos impressionante. Basicamente é a mesma coisa, só que os seus gráficos são desenhados, não digitalizados. Mas talvez o mais interessante que aconteceu mesmo foi que alguns piratas pegaram esse jogo e os seus gráficos, e depois de algumas horas de programação nasceu Backstreet Soccer. Jogo que acredito que alguns devem conhecer. Foi um futebol de rua bem legal, mas como era um jogo pirata, dava pra ver que faltava muita coisa a ser ajustada ali. Mesmo assim, era um jogo muito divertido, só que cheio de problemas. E falando em basquete, olha aqui na outra página o NBA Jam de novo. Agora foi lançado no 32X e chegou com a versão Tournament Edition. E na página ao lado tem o basquete da turma do Pernalonga. Tiveram vários jogos lançados por esse tempo, mas o que nós temos que atentar mesmo é pro detalhe que pouco tempo depois eles lançaram aquele filme Space Jam. Eu não vou dizer que isso é coincidência. Estamos indo bem no tema de quadrinhos e desenho, e até vamos ver mais um que também é a capa da revista. O Batman e Robin no Super Nintendo, que dessa vez, apesar do nome, não tem como jogar como Robin. Há alguns minutos vimos o do Mega Drive, que foi um clone do Contra,
E aqui nesse temos um jogo de ação mais tradicional. Cada fase é um episódio que tem um vilão e o seu cenário. Coisa bem simples. Parque de diversões pro Coringa, jardim botânico para a Venenosa, labirinto pro Charada, e assim por diante. A ação é menos porrada de rua como no jogo anterior, o Retorno, e um negócio mais plataforma. Tem muitos saltos e a porradaria acontece em menor escala. O forte mesmo é que em cada fase as coisas são resolvidas do seu jeito, e isso é desde antes de começar, em que temos que escolher os itens certos para cada parte. Tem lá a fase do Batmóvel, já era um clássico que não podia faltar, e temos aqui um dos top 10 dos meus melhores do Super Nintendo. Muito disso só pelos seus gráficos, que são muito bem desenhados e animados, e colocaram com perfeição a cara do desenho no Super Nintendo. Mais do que recomendado, vai lá e joga de uma vez que esse é garantido. Só que ainda não acabou. Na parte dos PCs tem o Ultimate Soccer Manager, gerenciar o time e fazer aquelas coisas de comprar jogador, montar estádio. Basicamente é o Championship Manager antes dele ser inventado. Na verdade, até antes mesmo do L-Foot, se vamos ver direito a data. Na outra página tem o Alone in the Dark 3 que chegou e eu nem sabia que tinham feito 2 ainda. E ao passar mais uma página, tem de novo os Cavaleiros do Zodíaco e também outras 2 notícias do Batman. Uma é o gibi, que foi uma história dele do Juiz Dredd, e a seguir tem as cenas do próximo episódio. Morcego no cinema. Tá pra chegar o filme novo, Batman Forever. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos continuar com aquela outra revista que tem mais jogos do Batman e mais quadrinhos. É uma porrada só. Aguarda aí. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Super Timor. Le numéro 1. Ação Games 92, outubro de 1995. E uma combinação de cores que funciona para chamar a atenção, mas é feia que dói. Doom no Super Nintendo, igualzinho ao de PC, e usaram 3 pontos de exclamação para reforçar essa afirmação. Street Fighter foi para PC, Saturno no Brasil, e o ponto principal, Batman Forever nos 16 bits. Vamos lá que hoje a coisa tá difícil. Hoje vamos começar com uma bomba. O Saturno poderá ter um módulo para jogar na internet de acordo com a descoberta do interneteiro da redação. E teve mesmo, foi o Sega Netlink. Um modem de incríveis 28 kbps que dava para acessar o e-mail custava apenas $199. É um preço alto, mas a vantagem é que ele funciona até hoje, porque ele não usava um servidor, era discagem direta. É um jogador que telefona para o outro e aí eles podem jogar o Daytona CCE, Sega Rally, Duke Nukem, Virtual On, aquele que é de luta de robôs, e aquele outro Bomberman de 50 jogadores ao mesmo tempo. E nesse mês que se passou, aconteceu a Salex 95. E a única coisa que consigo pensar com esse nome é uma feira de coisas para colocar na sala de casa. Tipo um arcade. Teve a Namco, Sega, SNK e a Capcom. E com certeza tinha alguém muito inteligente por lá, porque eles pegaram mulheres para se vestir de Vega para ficar andando pelo negócio lá. A Playtronic garantiu que o Virtual Boy também vem por aí, vai custar só R$400. E nessa mesma página tem essa propaganda da Video X Locadora, o maior acervo de games e filmes da Zona Leste. São 3 lojas, uma fica no Tatuapé, uma na Penha e uma na Ponte Rasa. E aí pergunto aos leitores da região se conhecem a Video X, se ela ainda existe, se alguém foi sócio lá e se é verdade que eles têm tantos jogos assim. Vamos fazer essa contagem das locadoras do país que aparecem aqui nos anúncios. Novo quadro. Pronto. Agora os lançamentos do mês. Primeiro tem um pequeno especial com os jogos que chegaram junto com o Saturno aqui pelo Brasil. Em cada página tem um jogo e na parte de baixo tem algumas dicas. Começamos aqui com o mais que tradicional Virtua Fighter, que praticamente o seu hardware foi feito com esse jogo por cima e assim por diante. Depois tem o Daytona e o Panzer Dragoon, de tiro que é como se fosse o Star Fox, mas para todas as direções. Gosto muito desse jogo. Depois tem esses 2 que não joguei, o Sega World Wide Soccer, que foi o que lançaram no Saturno em vez do Virtua Striker. Alguém explica por quê. E o outro é o Clockwork Knight, parece ser muito legal ele, chegou a ter uma sequência depois.
E aí vamos começar com os lançamentos do mês mesmo. E o primeiro é o 3DO. Icebreaker. Meio estratégia e tiro que o jogador controla uma pirâmide. E aí cada fase tem que destruir as outras seguindo um raciocínio. Cada cor precisa ser feita de um jeito diferente. E ele tem lá 150 fases para resolver. Um puzzle que recebeu boas notas. Chegou a ser marcado como a prova de que o 3DO pode fazer um jogo bom. Teve boas vendas, mas isso tudo é dentro da escala do 3DO. Na verdade, os seus números foram baixos. E quando foi lançado para computadores, não foi muito mais longe do que isso também. Parece que é interessante. Hoje em dia tem, com certeza, alguma produtora independente que já criou seu remake com nome parecido. Depois daqui tem finalmente o jogo da capa, que tenho o que falar. É uma coisa de outro mundo que fizeram aqui nele. Não dá para defender nada. Parece que a turma da Warner não estava contente de fazer o filme ficar aquela atrocidade e resolveram aloprar de vez quando chamaram a Acclaim para fazer o jogo. Agora sim é que não tem chance de defesa. A primeira pergunta que fiz quando vi esse jogo foi por que fizeram Batman e Robin basicamente com o visual da série de TV em vez das roupas do filme. Depois apareceu algum gênio que escreve isso com J, que tava com preguiça de trabalhar também e imitou toda a jogabilidade do Mortal Kombat. Os caras pensaram mesmo que ninguém ia perceber. E é isso que é incrível, tem esses controles e conseguiram fazer duas coisas importantes que são comandos para subir e descer, no caso usar aquele gancho, serem combinação de botão que entra até o select no meio. E as armas secundárias também são as tradicionais, bumerangue e bomba de fumaça, aquela coisa. Tem que escolher as que tu quer levar pra fase, só que também é preciso saber o comando de cada uma. Sequência de seta e botão que parece até invenção no estilo do Primal Rage. Já virou tradição também citar o Primal Rage quando a gente vai falar de jogabilidade ruim. Mas é verdade, vou fazer o quê? E assim como o Primal Rage, esse jogo no geral também é uma tragédia sem tamanho. Os gráficos são digitalizados também com o Mortal Kombat, só que tá tudo errado também. Como já falei, as roupas dá pra ver que são de pano e são coloridas como uma série de TV. E alguém me explica por que foi que fizeram os caras se mexendo como se fossem gifs mal recortados. E toda hora eles têm que parar e virar pra câmera pra fazer uma provocação. De algum jeito a versão do Super Nintendo conseguiu ficar muito pior do que qualquer outra. Em primeiro lugar porque entre uma tela e outra tem um intervalo para um carregamento. Que é essa tela preta escrito Hold On. É tipo... espera um pouco aí. É um carregamento num jogo que é cartucho e não é pesado. Street Fighter 02 a gente entende. Mas esse aqui não. Outra coisa também é que, de algum jeito, os bonecos têm menos quadros de animação. Ficou muito feio mesmo. A versão do Mega Drive não é muita coisa melhor. No máximo, é menos pior. É como se fosse um jogo que ficou ruim, só que os caras tentaram fazer feio seguindo por um caminho diferente. É uma calamidade que deve ser evitada a todo custo. E ainda por cima teve a versão do PC que é similar a essa do Mega Drive. Até agora foi só esculhambação, mas se nós sairmos disso de colocar a impressão e a experiência do jogo e olhar mais tecnicamente, a coisa não vai melhorar muito. Temos aqui um jogo que tentou mesmo imitar Mortal Kombat, mas como se fosse um jogo de ação. E o negócio foi que não conseguiu. É tudo muito lento. Qualquer coisa fora dos comandos normais de ataque e defesa é complicado demais, é complicado além da conta. Os gráficos são feios, as músicas são ruins. Parece que tentaram fazer tudo com um toque de comédia para que combinasse com charada. Só que esqueceram que também tem lá o Duas Caras, o Batman e o Robin. E só mesmo nos cenários que ficaram muito escuros tem a coisa das trevas que esse personagem pede. As fases são longas demais e já na segunda, o jogador não tem mais vontade de explorar o cenário e por causa disso vai deixar de procurar e de achar os itens que vão montar uma arma especial lá do meio pro final do jogo. A arma que provavelmente ele nem sabe que existe e que certamente não conseguiria usar por causa dos seus comandos. E provando aquela teoria de que sempre dá para fazer pior e ir mais baixo, tem ainda uma versão de 32 bits que até onde lembro seria lançada no Flipper, mas foi cancelada, e só tem a dos videogames mesmo. Essa é porrada de rua também, extremamente sem vergonha, mas de tão ruim conseguiu dar a volta e ser um pouco jogável se tiver paciência. Mas não confunda isso que acabei de falar como uma recomendação. Se quiser jogar, vai por sua conta e risco, e depois não diga que não avisei. Ainda nos quadrinhos e desenhos, como não podia deixar de ser, as próximas páginas têm muito disso.
Primeiro é o Fantasma 2040. Foi um desenho, quadrinhos e esse jogo. Duvido muito que alguém dessa época ainda se lembrasse do personagem. O fantasma, o espírito que anda. Eu mesmo não conheci pelos quadrinhos, mas por causa do SBT, que nos anos 80 passava o desenho Os Defensores da Terra. Era uma equipe que era o Fantasma, mais o Lothar, o Mandrake e o Flash Gordon. Tem a segunda melhor abertura de todos os tempos, só perde mesmo pro Pole Position. Já que estamos no assunto, vamos juntar esse com as imagens dos quadrinhos que tenho aqui, e que preciso dizer, se o nível das histórias dele era nesse, então o cara merece ter o seu posto nas bancas. Sem essa parada de modernizar, atualizar ou coisa do tipo. Nessa revista aqui, tem uma tribo que num belo dia aparecem os macacos gigantes, e eles são a prova de balas. Essa que é a melhor parte. Eles sequestram o líder e somem por uns dias. Depois eles voltam e agora anunciam que todo mundo trabalha para os macacos, e aí a tribo começa a roubar e a levar coisas. Toda a história do que são esses macacos e o que eles querem fica como um mistério, e só é resolvido mesmo bem perto do final. E até lá tem uma grande aventura com muita investigação, interpretação de pistas e correria e porrada no meio da selva. E o personagem é muito antigo, então é aquela coisa, essas histórias faziam a cabeça da galera nesse tempo. E aí o que acontece? O Fantasma acaba desconhecido pela nova geração porque o estilo de história dele é desse tipo mesmo. Não é uma coisa que se lançarem agora o pessoal vai gostar muito, aí tem que modernizar e aí caga tudo. Há pouco tempo tentaram fazer isso com ele num seriado que teve poucos capítulos, então já está explicado porque foi que provavelmente ninguém ouviu falar dele. Voltando ao assunto, aqui no Fantasma 2040, como dito, desenho, quadrinhos e jogo. E o jogo ficou como uma adaptação dessa história que é no futuro. O original pega o começo do século XX, o fantasma é contado como uma tradição de uma família que tem o fantasma atual e em certo momento ele vai treinar um sucessor para continuar e a cuidar dos assuntos. Esse do ano 2040 seria o 24º da linhagem. E fizeram um bom trabalho, apesar de ser no futuro e modernizado. Aqui tem 7 missões que podem ser resolvidas em qualquer ordem e cada caminho e decisão tomada pelo jogador vai levar a pelo menos 20 finais diferentes. Tem o bom, tem ruim, tem médio, tem o que não resolve nada. Se tu quiser ir lá e ver como eles são, já sabe que vai ter trabalho, porque o jogo é bem difícil também. Depois temos aqui o Doom no Super Nintendo. Aquele ficou igual ao do PC. Veio embalado num cartucho vermelho, tipo aquele do Homem-Aranha, ou aquele preto do Killer Instinct com aquele chip Super FX2. Ele foi importante para fazer os gráficos. Gráficos que ficaram bem feitos dentro do possível. Eles até criaram uma engine do zero para poder rodar no Super Nintendo, mas está mesmo muito longe do PC. Obra da mesma equipe da Williams e Sculpture Software que fizeram as conversões do Mortal Kombat. Como de costume, eles cortaram os sprites de tudo e ficaram só os bonecos olhando para frente. E com isso já foi embora uma coisa importante que se usa como estratégia em fases avançadas. É aquela coisa de ficar numa posição em que um inimigo vai servir de escudo quando os outros atirarem. E quando esse inimigo for atingido, ele vai esquecer que o jogador existe e vai atrás do seu agressor. Mas isso é uma coisa que teve uma vez no PC que eu fiz isso, o cara serviu de escudo. Aí ele foi atingido e saiu andando pela fase, foi seguindo. E aí para chegar lá nesse inimigo que atirou nele, o cara andou de boa pela fase, abriu as portas que precisavam de chave numa boa, e eu passei com ele. Quando ele chegou lá, ele meteu tiro no outro inimigo, os dois se mataram ao mesmo tempo, e eu pude passar de fase sem ter que passar pelos labirintos e pegar a chave. Isso é mesmo uma parte importante que não deviam ter tirado, para verem como é importante mesmo. Tem alguns chefes que parte da estratégia é exatamente fazer isso. Se ainda é preciso, ou se ainda tem como, isso com certeza não depende dos gráficos, mas é uma coisa que faz falta. Outra coisa que tem aqui é o multiplayer, só que ele é pelo X-Band, o serviço online de 16 bits que criaram nesse tempo. E também tem todas as fases oficiais e secretas do PC, mas não tem nenhuma exclusiva. E entre os maiores inimigos do jogo, o Super Nintendo foi a versão que teve menos cortes. Podem não estar tão bem animados, só que eles estão no jogo, diferente do que aconteceu com outras versões. Até mesmo a do Jaguar tem inimigos que foram cortados. E voltando à questão dos gráficos,
Mesmo com todo o esforço, o chip e o caramba, a sua tela é a menor de todas. Como dá pra ver aí, não é só o caso da borda que fica ao redor do campo de jogo, é a tela inteira mesmo. Esse espaço preto, ele também não era utilizado. Tá aí para conferir como que ficou e do lado tá uma imagem ampliada para aproveitar melhor esse espaço também. As músicas ficaram boas, mas os efeitos sonoros ou estão fora do lugar ou estão ausentes. E acima de tudo, faltou uma opção de salvar o jogo, ou pelo menos de password. Porque a única coisa que dá pra fazer é jogar de uma porrada só, não tem conversa. Dá pra falar que eles conseguiram tirar leite de pedra aqui com essa versão do Super Nintendo, mas igualzinho ao PC é um exagero sem tamanho. Se for pelo que conseguiu, aí a história é diferente. Mas também é aquela coisa, né? Igualzinho ao PC, os caras têm que vender revista. E eu tenho que comprar e fazer esse programa. Olha só como as coisas se alinham. Já falamos do PC, mas agora é que vamos chegar na seção do PC. Primeiro é o Velocidade Terminal. Jogo que não tem nada a ver com aquele filme do Charlie Sheen que tentaram pegar carona no ônibus do Velocidade Máxima. É voo livre sem ser simulador e muito laser. É bem legal e mais direto ao assunto. A velocidade está no nome e no jogo também, ele é muito rápido. Só que depois de um tempo, quando o jogador ficar experiente e entender como é que o jogo funciona, vai parecer que ele não é tão rápido assim. E nessa hora, bem que podia ter uma opção para ajustar a sua velocidade para que a velocidade normal seja a de quando usamos o botão de turbo. É uma ideia que ajudaria muito a aumentar a sua vida útil. Na outra página vamos encontrar o Super Street Fighter 2 Turbo no PC. Rodava no MS-DOS, então é cheia de bugs. Mesmo assim, ele foi uma versão muito completa. Digo até que mais completa que a do 3DO, porque nessa outra tiveram cortes nos gráficos. Só que elas são equivalentes, porque para rodar isso aqui no PC, na sua época, tinha que ter um computador que era bem poderoso. E os seus controles também não eram fáceis no teclado. Não é uma dificuldade de se adaptar, até porque isso é rápido. Nós jogamos em emulador por muitos anos e vimos que isso não é um problema. O que acontece aqui é a resposta mesmo, que é muito lenta. Interessante na sua época, mas agora já existe formas bem melhores de jogar esse Street Fighter, então use alguma delas. E antes da parte final tem essa propaganda com os desenhos da SNK, que eu nunca vi em lugar nenhum. Sei que alguns vieram em revistas, mas esse do Fatal Fury aqui, cheguei a assistir uma parte já em DVD, mas os outros eu não consegui nem chegar perto. Até teve uma vez que a Ação Games veio com o primeiro Mortal Kombat VHS, e quando o pessoal falava isso, pensei que se tratava de um que veio com o making of do filme, que tinha lançado na época que ele chegou ao cinema. Mas isso aqui foi depois que já tinham lançado o VHS, e só mais de um ano depois é que fui saber que era o filme mesmo e não comprei. Passei lotado por ele. A mesma coisa com esse picolé que nunca vi vendendo em canto nenhum. E bem que podiam dar alguns picolés de graça para compensar essa revista que deu tanto destaque pro Batman Forever, esse jogo que é uma bela de uma porcaria. Espero que o episódio tenha ficado bom. Por isso, se ficou bom, dê lá o seu joinha, comentário e aquelas coisas. Uma dupla dinâmica com o episódio anterior com os jogos do Batman. Vamos lá então fechar a conta hoje. Obrigado por vir nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Thank you.